Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espanhol Sem Estresse, onde a gente aprende espanhol com a vida real. Eu sou a Fúvia Rodrigues e esse é mais um vídeo que a gente começa aqui analisando o livro Tremembé de Ulysses Campbell, onde a gente vai lendo o livro e aprendendo palavras em espanhol, ok? Como que funciona? Eu leio o livro, faço um resumo, tenho algumas considerações e separo alguns trechos deste livro para a gente aprender as palavras em espanhol, que eu vou traduzindo na hora, né? O que eu estou traduzindo na hora? Eu estava perdendo muito tempo fazendo a tradução escrita. Então, resolvi já trazer aqui a tradução de imediato. Às vezes, eu me confundo um pouco de bater o olho e falar a palavra em português, mas pode ficar tranquilo que eu corrijo, tá? Se você já viu os vídeos anteriores, a gente aprendeu muitas palavras e muitas expressões, características físicas, como eu descrevo roupa, com o dia a dia das pessoas mesmo, tá? Inclusive, se você quer trazer algum outro tipo de conteúdo para este canal, escreve para mim aqui embaixo, seja livro, filme, série, música, que a gente analisa aqui também. Já de cara, já falo para você, compre este livro, que é um livro maravilhoso, muito bem escrito. Eu já falei nos vídeos anteriores. E para a gente conhecer, aprender um novo idioma, é importante conhecer o nosso idioma, né? Tá confortável ali no seu idioma para você aprender um segundo, ou terceiro, ou quarto, ou 10º idioma. Ok? Vamos lá? 90% dos vídeos são feitos em espanhol, e 10% eu explico para vocês do que se trata. Eu dou uma entradinha, né? Mas fique tranquilo que eu não vou te deixar solto sem entender o que a gente está falando. Pode ficar tranquilo que eu vou te passar tudo aqui, vou falando as palavras que talvez não sejam tão conhecidas em espanhol, e a gente vai aprendendo assim, se ouvindo, praticando e acostumando o nosso ouvido com o espanhol, ok? Qual que é o caso que a gente vai ver agora? Tá no capítulo 3. Esse capítulo 3 é o primeiro capítulo que a pessoa não desvive alguém diretamente, né? Que a gente viu ali outros casos, eu não falo do crime. Como esse crime não tem nada direto, eu vou falar o que ela cometeu, que essa querida cometeu de crime e, claro, os outros crimes que não são de anônimos, que a gente vai ver aqui na frente do livro, que inclusive você já sabe quais são, que foram crimes que o Brasil inteiro soube, né, por meio das mídias. A gente vai falar, mas dos anônimos eu tô deixando para você ler, para você descobrir. Esse livro tá em português, não encontrei nenhuma edição já traduzida em espanhol, mas a tradução é por minha conta, tá? Fica aí um pedido para as livrarias e sebos aqui de São Paulo, que são enormes. Tragam livros em espanhol, que os meus alunos têm sentido uma certa dificuldade de encontrar livros em espanhol. E a gente lê aqui no canal, a gente incentiva. Caso alguma livraria queira fazer uma participação aqui junto comigo, por favor, né? Eu tô disponível aí, porque os meus alunos têm encontrado um certo tipo de dificuldade de encontrar livros em espanhol. E eu já de cara digo para você, nada substitui a leitura, eu sempre vou incentivar a leitura aqui. Conheça bem o seu idioma para você aprender o segundo, terceiro, quarto, 10º idioma. Eu sempre vou falar isso aqui. E leia. Por mais que vocês me escute aqui e tudo, legal, vou aprender espanhol ouvindo. Ok, também é uma forma de aprender, mas leia, não substitui, tá? Falando do crime em si, onde a gente vai aprender aqui com a vida real o espanhol, né? Eu me apresentei, sou a Fúvia Rodrigues, caso não tenha me apresentado. Essa queridíssima cometeu vários crimes, inclusive a pena dela chega a ser até maior do que pessoas que cometeram crimes contra a vida propriamente dito, assim, diretamente. Mas um ledo engano que os estelionatários, que é o caso dela, têm em mente, é que é o seguinte: eu não atentei contra a vida de ninguém diretamente, então, ok, tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Você não matou ou desviveu alguém de forma direta,
Mas o estelionato, ele pode acabar com a vida da pessoa, sim. Imagina que você roubou um dinheiro, que era o único dinheiro que a pessoa tinha. E aí isso faz muito mal para a cabeça dela, ela resolve acabar com a própria vida. Você é o responsável. Então, assim, consciência, né, galera? Tenha mais consciência. Espero que as pessoas que estejam aqui me assistindo não seja esse tipo de gente, mas caso for, se for o seu caso, por favor, consciência, tá? Bom, dito essas palavras, 10% do meu vídeo, dos nossos vídeos, são feitos em português e 90% a partir da contagem a gente começa a falar em espanhol pra gente aprender, ok? Então vamos pra contagem? 3, 2, 1 y dale. ¿Qué hizo Dominique? Dominique es una tipa completamente diferente de las mujeres, completamente diferente, vou falar devagar, de las mujeres que están ahí en la prisión. ¿Por qué? En su gran mayoría son mujeres negras, bajas, con rasgos diferentes de Dominique. Ella se parecía una mujer con plata, alta, delgada, blanca. Entonces, ella se destacaba ahí en medio de esas mujeres, ¿no? Incluso yo he visto un video donde Ulises, que es el escritor de este libro, dijo que cuando la vio, porque estaba ahí haciendo una investigación para escribir justamente este libro, miró a esta mujer ahí con una ropa muy bonita, porque cuando la persona tiene plata, tú la miras y ve, se puede ser una ropa muy sencilla, puede ser uma roupa muito simples, sencilla. Eu tenho essa palavra, mas eu também tenho a palavra simples. Simples, tá? E você pode usar essas duas palavras, tem o mesmo significado. Voltando. Mesmo que seja uma roupa sencilla, tu ves que é uma roupa de qualidade. Entonces, esto llamó atención de Ulises, ¿no? Y él fue a investigar sobre la vida o sobre su historia para estar ahí dentro de la prisión. Incluso, esta monita dijo que no merecía estar ahí en Tremembé porque no tiró, a gente já vê essa palavra isso, tirou la vida de alguien directamente, pero nosotros vamos a ver qué pasó. Situación. Nosotros vimos en el video anterior que en Tremembé siempre se hace una fiesta todo el año para humanizar que soy. Bueno, yo tengo mi opinión, estoy en contra de esto, ¿no? Porque se quiere ser humano, no cometan un crimen, pero dale, se hacen esto. Todo el año se hace una fiesta de belleza, algo así. Y esta chiquitita, esta mujer, no voy a poner en una posición así como inocente, ¿no? Esta mujer se participou cantando. Então tem a palavra cantante, que a gente viu no vídeo anterior, que é uma cantora, e cantor, que é a ação de cantar. Cantar não muda. Cantante, sim, tá? Anitta é uma cantante. Maluma é um cantante. Eu não tenho feminino e masculino como no português, que é cantor e cantora. No espanhol é cantante, tudo cantante, tá? Mais simples. Mas ela não é um cantante, não. Ela só cantou mesmo a canção Brilla la Luna. Inclusive é o tema do capítulo 3. Brilla la Luna. Quando tu piensas en esta canción que yo estoy segurísima que tú conoces, que fue una canción que se tornó muy conocida acá en Brasil,
Eu estou segura que tu não piensas ser uma mulher que cometeu vários crimes cantando esta canção. Estou seguríssima. Porque nadie, olha a palavra nadie aí, ninguém, né? Pensa em uma mulher que cometeu vários crimes cantando esta canção. Pero sí fue el caso. Y se cantó con mucha alegría, mucho ánimo y esto, y las personas ahí se gustaron mucho. Pero vamos a hablar un poquito de esta tipa. Tipa, ¿qué é tipa? Seria tipo o cara, este tipo, este cara. Só que eu tenho essa palavra diferente do canto e cantora. Eu tenho essa palavra no feminino e no masculino no espanhol. É um tipo, é uma tipa. Beleza? É uma expressão mais pro lado pejorativo, igual o cara, né? Você não vai chamar todo mundo de cara, né? Esse cara. Né? Então tá mais nesse tom aí, que é o tom que eu quero passar mesmo pra essa senhora aqui. Ok? Perdão pelas minhas revoltas às vezes, porque esse livro ele me traz tantas emoções. Sinceramente, é difícil lidar com tudo isso, tá? Nosotras vimos que ella se destacaba en medio de estas mujeres. Incluso algunas mujeres pobrecitas, entre comillas, que como son pobres, querían estar cerca de esta tipa ahí, porque ella tiene plata, pero un trozo de libro, trozo, pedazo. Mismo bajo foco, Dominique odiava Tremembé. ¿Por qué? En su cabeza maluca, ella no merecía estar ahí, ¿no? Acostumbraba a decir que merecía estar en un sitio diferente, más colorido, con más color, ¿no? Entre reclusas de su nivel. O que essa senhora pensou? Querida, minha revolta vai até pro português. Que ela é alecrim. Essa é uma dificuldade que eu tenho com pessoas que têm uma estima elevada por coisas que tem ou coisas que deixou de ter. Minha senhora, você cometeu crimes. Por favor, né? Inclusive, ela tinha ficado em um presídio diferente porque ela é linda, maravilhosa, loira. Sinceramente. Dominique solo se acercava, se achegava. Acercar pode tanto ser fisicamente como de laços mesmos, né? Tem laços estreitos aí com você. Dominique solo se acercava com reclusas sofisticadas, refinadas, entre muitas aspas, entre muitas comillas, porque dentro de Tremembé é difícil pensar em uma pessoa refinada, não? Bien, en este caso yo voy a decir que hizo esta mujer. Incluso, uma pausa aqui no espanhol para falar uma coisa. Quando você está aprendendo um novo idioma, você não vai saber todas as palavras sobre tudo. Já uma dica para vocês. Por exemplo, eu tive que pesquisar sobre crimes, sobre delitos, nome de delitos, estelionatário, porque esse não é apesar de eu gostar muito de saber de crimes reais e comportamento humano, não é o meu universo. Então, não se cobre. Tipo assim, meu foco é jornalismo, eu tenho que saber medicina, tenho que saber, sabe? Você não vai saber, tá? Você só vai saber essas palavras em outro idioma se você for atrás, igual no meu caso, que eu estou lendo o livro justamente para aprender mais palavras. Neste caso, eu fiz até eu escrevi aqui, que é muito bom também, uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, além de ler, escreva.
que é bom para você aprender um outro idioma, tá bom? Minha garganta já tá indo pro beleléu. Mas vamos lá, acho que dá pra continuar. Eu separei um parágrafo inteiro deste livro que eu li pra vocês, tá? Apesar de não haver... Aqui eu vou falar dos crimes que essa bonitinha cometeu. Apesar de não haver matado o quitado la vida jamás de un mosquito, Dominic acumuló condenas que en total se sumaron casi 58 años de prisión. Algo a más aquí. Casos como o de Suzanne von Richthofen, Elise Matsunaga, que fueron crímenes terribles, tuvieron una condena mucho menos, fueron menos años que esta chiquitita. Entonces imagínate que es eso. Bueno, 58 años de prisión, una de las más severas en la cárcel de Tremembé. Su historial de delitos era tan extenso como la carretera Belém-Brasília. O que é carretera? É estrada. Então, é como se ele falasse assim, do Iapoca ao Chuí, entendeu? É maior do que essa Avenida Amazonas, que é a que eu conheço em Belo Horizonte, Minas Gerais, que eu sou de lá. Embora seja há 4 anos em São Paulo, eu sou mineira, tá? Então, é como se eu estivesse dizendo isso. Con el tiempo fue declarada culpable y... Não, culpable por... Vamos lá, vai contando aí. Alteração de placa de veículos, malversação... Eu mesmo escrevo e não sei minha letra. Roubo a mano armada, asociación delictiva, delitos contra el sistema financiero, daños agravados, descarga de arma de fuego en la vía pública, incluso este delito aquí fue algo así de película. Emisión de fracturas, fraude financiero, hurto agravado, receptación, robo, secuestro, uso de documentos falsos y uso de documentos ajenos de outra pessoa, uso de documentos ajenos, uso de documentos de terceiros, tá? Sus acciones se caracterizavam por el uso de disfraces, ou seja, disfarces mesmo, né? Y una manipulación fría y calculadora de sus planes. Vou fazer um resumo aqui para vocês. Vou traduzir, né, para o português. Ela foi culpada por alteração de placa de veículo, roubo à mão armada, associação com delito, ou seja, da pessoa cometeu o delito, ela está associada, delito contra o sistema financeiro, danos agravados, atirar em via pública, emissão de fatura com fraude, furto agravado, receptação, roubo, sequestro, uso de documento falso, uso de documento de terceiros. Ou seja, disfarçou também, e aqui fala que ela era manipuladora e fria, totalmente calculada com seus planos. Aqui também tem documento falsificado. Você conseguiu contar quantos delitos essa senhora cometeu? Volviendo al español. Ella también hizo cosas que ni una película muy pobre seria capaz de contar. Película, filme. Nem um filme muito pobre seria capaz de contar tudo que essa senhora fez. Incluso,
uma história que ella iba a algum restaurante, assim, muito 5 estrelas, que ella obviamente no tenía plata que pagar, porque ella, su familia tiene mucha plata, pero ella no tenía mucha plata. Y ella sencillamente se ponía cucaracha en la comida. ¿Qué cucaracha? Es una barata. Sencillamente ponía una cucaracha en la comida, porque no voy a pagar porque tiene una cucaracha aquí en la comida. Incluso, esta historia casi que quita el trabajo, el empleo de una persona inocente. Porque, ¿cómo que tiene una cucaracha en la comida? ¿Qué hizo esta comida? ¿No? Entonces, la persona que comete esos crímenes, que no quite la vida de nadie, pero es una cosa muy seria. Este hombre tenía una familia que cuidar, ¿no? Essa pessoa que seria um cozinheiro, que ela quase prejudica, ele tem uma família, gente, para cuidar. Tem uma família que cuidar, ¿no? Entonces, este crime me hace pensar que nosotros elegimos, a gente escolhe, nosotros elegimos quem vamos a ser, não? Porque ela vinha, a gente escolhe quem a gente vai ser, porque ella venía de una familia con plata, ¿no? No se habla mucho de su infancia, de historia con sus padres, algo así que no se pasó por un trauma muy fuerte, pero tú eliges quién va a ser, ¿no? Você escolhe quem você vai ser. Não tem essa, porque eu passei por um trauma, eu vou matar alguém, ou desviver alguém. Tomara que o YouTube não divulgue esse vídeo. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, tá? Esta história é fascinante. Inclusive, eu separei algumas palavras que a gente usava no português antigamente, que são palavras muito próximas ou idênticas, exatamente as mesmas em espanhol. Tarjetas. Tarjeta é cartão, não é cartão, tá? Tarjeta de crédito. Cartão de quê? Crédito. Tarjeta. Igualzinho. E era cartão também, tá? Tem outra aqui, olha, que eu separei. Cigarilla, que é o cigarro, cigarrillo. Cigarro mesmo. Era essa palavra usada também como o tema. A única diferença é que usava LH em vez de LL, que é no espanhol, entendeu? Quitar em português é no sentido de quitar uma conta, né? Eu quitei essa conta, eu acabei com essa conta. Quitar em espanhol é tirar, é diferente. Inclusive essa palavra quitar a gente usa até hoje, né? Eu separei aqui também um bonitinho, outro bonitinho que ajuda ela nos crimes, que chama Pedro Juan Caballero, que chega um momento que ela vai até pra fora do país, tá? Pra se esconder, fazer uma vida, enfim. E se envolve com esse querido aqui, Pedro Juan Caballero. Eu quero pesquisar também a vida dele e vou fazer um conteúdo extra aqui. Talvez para membros. Vamos ver como é que vai ficar essa questão, tá? Então é isso, meus amigos, desse caso. O que eu te oriento a fazer? Compre esse livro, lê, porque assim, nenhum filme, do pior filme, do mais clichê, seria capaz de escrever os crimes dessa mulher. A última coisa que eu vou contar. Para fugir. Para huir de la prisión, esta querida saltó un muro de 6 metros de altura. 6 metros de altura. Sencillamente rompió sus piernas para huir, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va la capacidad del ser humano, ¿no? Entonces, nos quedamos por aquí. No voy a contar nada más en absoluto, porque vale la pena ler este livro, sim? Se você gostou, curtiu, aprendeu alguma coisa em espanhol aqui com as minhas considerações, peço desculpa, porque dou umas engasgadas aí, que minha voz já tá ficando um pouquinho ruim, que eu gravei ontem. E aí eu falo muito também, né? Mas eu espero que você tenha aprendido aqui o espanhol.
ou alguma coisa para sua vida, enfim, eu tô aqui pra gente aprender também. Se você aprendeu, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo que quer aprender espanhol. E assim a gente vai conversando, vai ouvindo, vai lavando uma vasilha, vai cuidando de uma criança. Eu tenho um bebê agora de 6 meses, você tá vendo esse vídeo em 2025. Em novembro de 2025, se você tá vendo, meu bebê tem 6 meses, não sei quando que você tá vendo esse vídeo. A gente sabe que nós que somos mães, donas de casa, trabalhamos fora ou que você trabalha fora, tem a rotina louca e trânsito, você sabe que às vezes é difícil de aprender o idioma, mas assim a gente vai se ajudando, que essa é a nossa dor, né? A gente quer aprender um outro idioma, mas não tem tempo. Coloca aí pra você ir ouvindo, tá? No YouTube tá disponível e a gente vai conversando por aqui. E aqui a gente se despede, até o próximo vídeo. Besitos e hasta luego.